Imagina que cada um de nós tem um manual do proprietário. Eu sou a minha proprietária, né? Sabe o manual que você adquire quando compra um carro novo, um computador, ou seja lá o que for, e que muita gente tem preguiça de ler. Nós vivemos duas realidades paralelas dentro de nós. Nós temos pelo menos dois eus dentro de nós. Olá, meus queridos, meus irmãos de jornada, sejam sempre muito bem-vindos aqui nesse meu canal, nesse consultório virtual. Para quem não me conhece, meu nome é Nádia Prado. Eu sou terapeuta transpessoal e técnica em naturopatia. Estou aqui para compartilhar com você conhecimento, qualidade de vida, como podemos viver melhor, ser mais felizes, ser mais plenos e buscar autoconhecimento, despertar da consciência para essa fase que nós estamos passando de transição. É uma fase extraordinária, de grande oportunidade. Para quê? Para que a gente possa sair desse mundo de sofrimento e ir para um mundo melhor. O que é esse mundo de sofrimento e esse mundo melhor? Revendo rapidamente, muita gente já sabe, nós estamos passando de uma categoria de planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Quem não entendeu isso ainda muito bem, eu peço que venha procurar aí assistir o meu vídeo que fala sobre essa transição planetária. Aproveito para pedir para se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, isso me ajuda, óbvio, né? E me motiva e ajuda também a gente compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, que esse é o objetivo principal, tá legal? Então vamos lá. O que nós vamos conversar hoje? Bem, eu vou perguntar o seguinte para você. Qual é o seu maior medo? Você tem mais medo da vida ou medo da morte? Se você tiver algum medo específico, então é um medo referente à vida, né? Se não, pode ser um medo referente à morte. Mas será que dá para separar o que é o medo da vida e o que é o medo da morte? Então hoje nós vamos falar sobre o medo. E por que nós vamos falar sobre o medo? Uma coisa que é necessário entender nessa fase de transição é que quanto mais você vive a energia do medo, menos condições você tem de acessar a terra da regeneração, menos condições você tem de acessar uma vida mais próspera, de ter mais paz interior. E eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Você vai entender melhor aqui. Primeiro, o que eu quero que você saiba é o que é o medo. Você sabe me dizer o que é o medo? Ah, medo é isso aqui que eu sinto, né? Em algumas situações, tá? Mas vamos tentar destrinchar isso aí, o que é o medo, tá? Então, o medo, ele é uma emoção, O que é emoção? É algo que você expressa no corpo. Quando você chora, as lágrimas caem, você está, emocionado, né? É a expressão de alguns sentimentos. Então, o medo é uma emoção. Proveniente da onde vem o medo? Que coisa, né? Vem do nosso cérebro límbico. Entendendo que o cérebro, eu chamo de cérebro trino, tá? O cérebro, ele tem uma parte que é reptiliana, uma parte que é límbica e o cérebro neocórtex, que é o nosso cérebro mais racional, né? Que aí a gente lida com a inteligência das cognições, dos raciocínios mais lógicos. Então, entenda assim, a emoção, ela advém dessa parte do cérebro, que é o cérebro límbico, ou também conhecido como cérebro emocional. Mas como que é isso? Então, a neurociência, vamos falar aqui sobre a neurociência, porque a neurociência fala muito sobre o cérebro emocional. É o campo científico que estuda o sistema nervoso, incluindo sua estrutura, função, desenvolvimento, genética, bioquímica, fisiologia e como ele influencia o comportamento humano e outros aspectos da vida. Ou seja, quando a gente estuda a nossa anatomia, nossa fisiologia do sistema nervoso, do cérebro, a gente passa a compreender melhor por que nós sentimos medo, por que nós reagimos com medo, não é? E a neurociência é a ciência que estuda tudo isso, tá? Nós vamos nos dedicar aqui mais para dois aspectos da neurociência, que é a neuropsicologia, né? E a neurociência social. Então, essas duas são as que mais nos interessam. A neuropsicologia é a análise das relações entre o funcionamento cerebral e o comportamento humano. Essa é o que mais nos interessa. E a neurociência social trata da exploração de como esses processos neurais influenciam interações sociais e comportamentos em grupo. Aqui eu quero citar
o psicólogo, bastante famoso, Daniel Goleman. Ele ficou muito popular, ele se tornou muito popular com o livro Inteligência Emocional. Se você não conhece esse livro e tem vontade de adquirir mais conhecimento nessa área aqui que nós estamos conversando, leia. É um livro que eu recomendo muito, é um livro muito bom para que você compreenda um pouco mais de neurociência e como é que nós nos comportamos, por que nós nos comportamos do jeito X ou Y, etc. Tá? E aí, o Daniel Goleman, ele faz exatamente essa associação, né, que nós temos muito livro de autoajuda, muito terapia, muito isso, muito aquilo outro, mas espera aí, não adianta a gente só falar, né, sobre essa parte psicológica sem associá-la a essa parte mais científica de como funciona o nosso cérebro, né, como ele influencia o nosso comportamento. Isso é muito importante, não tenho dúvida disso. Então, o medo, essa emoção que nós temos, ela é necessária, ela é um recurso do nosso cérebro emocional, que é o nosso cérebro animal. Todos os animais têm esse cérebro límbico. É um recurso necessário para a nossa sobrevivência. Veja, os animais na selva, na floresta, no meio em que eles vivem, eles precisam o tempo todo se refugiar do quê? Do predador, né? Todos eles têm um predador. E aí eles têm que se refugiar, eles têm que enfrentar os perigos das selvas, enfrentar os seus predadores. E é para isso que serve esse cérebro emocional. E o medo é um sinal de alerta, é uma campainha que toca no corpo, né? Então esse cérebro emocional, através de uma estrutura que é a amígdala, né? Nós temos duas amígdalas, mas a gente chama essa estrutura de amígdala, que ela é a responsável pelas reações emocionais, né? Então todos nós temos. Então o animal, ele precisa disso, e ele tem reações emocionais, ou seja, o corpo reage de modo a ajudá-lo à sobrevivência. Tá? Eu estava vendo um vídeo muito lindinho, né, do gambá. Então o gambá, quando ele se vê ameaçado, ele se enrola assim, se finge de morto. É a coisinha mais linda. Então essas reações, né, ou então soltar aquele cheiro, né, que falam que ele solta aquele cheiro horroroso quando ele está em perigo. Tem o porco-espinho que solta os espinhos. Enfim, cada animal tem uma forma de reagir ao perigo. Por isso esse sistema límbico e o medo é uma emoção importante, né? E mesmo pra gente, se você não tem medo, não tem medo de nada, não tem emoção, é horrível, eu me jogo de um precipício porque eu não tenho medo, né? Pensando assim de uma forma bem grotesca, tá? Mas só para você entender a importância do medo, né? É como você sentir dor, né? A gente, no sistema nervoso, se você coloca o dedo no fogo, você vai sentir dor, e essa dor é importantíssima que você sinta, para que você possa se cuidar, né? Sair, tirar o dedo do fogo, né? Não se queimar. Então, esse nosso sistema nervoso, ele tem toda uma inteligência, né? Ele tem toda uma anatomia, uma estrutura apropriada para que a gente possa se defender dos perigos, né? Então o medo, ele é essencial, ele é a essência da vida. Você pode ter medo da morte, é normal que a gente tenha medo da vida também, porque a vida oferece vulnerabilidades constantes, mas o que não adianta é viver na energia do medo. E tem jeito para a gente sair dessa energia do medo? Sim, tem. E como é que faz isso? Então, quanto mais medo você tem, menos condições você tem de acessar uma vibração melhor, né, e acessar a terra da regeneração nesse momento de transição. E com o medo gera o quê? A famosa ansiedade. O que é a ansiedade? Vamos então entender o princípio da ansiedade. O que é a ansiedade? É uma pré-ocupação, uma preocupação com o que virá. Então a gente se sente inseguro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode morrer hoje, amanhã, né? Então a gente tem essa preocupação com a morte, a preocupação também com as inconstâncias e com as vulnerabilidades da vida. E não tem como a gente escapar dessas vulnerabilidades, né? De ocorrências que não dependem de nós. Tem muita coisa que acontece que não adianta eu querer me precaver, não depende de mim. E aí a gente acaba se afastando da essência natural que nós somos, né, do entendimento dos ciclos da vida, né, nascimento, crescimento, depois vem o amadurecimento, envelhecimento e morte. Então são ciclos que nós vivemos, todos nós sem exceção vivemos aqui, a não ser quem rompe com o ciclo antes, né,
quem morre antes. Então a gente tem uma vida muito sofrida. E aí, nessa transição planetária, o que está acontecendo? Nós estamos despertando a consciência, e o despertar da consciência se refere principalmente a essa expansão da consciência em que nós saímos dessa energia do medo, que gera sofrimento, e passamos por uma energia de regeneração. Vamos aprendendo o amor incondicional, vamos aprendendo de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Vamos saindo das limitações do materialismo exacerbado, do apego à matéria, compreendendo a nossa multidimensionalidade através do multiverso, assunto também que eu já comecei a falar aqui, procura aí no canal. E aí a gente vai tendo uma vida mais próspera, mais plena, e vamos combatendo essas disfunções que nós trazemos, todos nós trazemos. Veja que nós vivemos duas realidades paralelas dentro de nós. Nós temos pelo menos dois eus dentro de nós. Um é o eu emocional, o outro é aquele eu mais racional, né? Qual é o exemplo desses dois eus? Você tem uma reação emocional num episódio. Por exemplo, você está no seu carro, alguém te dá uma fechada e você, seu não sei do quê, ou seu não sei o quê, né? E aí, depois que passa um período de tempo, você começa a refletir sobre isso e pensa, tá, o cara estava errado, mas será que valeu a pena eu xingar o cara, etc e tal, né? Então, quem funcionou aí dentro? Os dois eus. Primeiro, o eu emocional. Por quê? Porque o eu emocional, que está atrelado à amígdala cortical, existe uma reação nesse cérebro límbico, independente do outro cérebro, do neocórtex, né, que é o inteligentão, né? O racional, né, é o cérebro humano, né? E aí, o que acontece? Então, você tem essa reação emocional estúpida, né, que é do seu cérebro límbico, é assim que ele sabe reagir, e aí que ele reage, então, milésimos de segundo antes do outro, e aí depois, quando você começa a refletir através do seu neocórtex, você se arrepende muitas vezes desses episódios em que você reage emocionalmente, tá? Então é assim que funciona, nós temos dois mundos paralelos dentro de nós e por isso que a gente vive tantos conflitos. Então veja a importância de você entender um pouco de ciência, de neurociência, para que você possa compreender como é que você funciona e por que você tem essa bagunça aí dentro de você, né? Essa bagunça aí na sua casa interna, né? No seu mundo interior. Então, o medo, que é proveniente do nosso cérebro límbico, ele gera o quê? Ansiedade, tá? Aí a ansiedade, ela já tem a ver com o nosso mundo mental. Então nós temos vamos dizer assim, o nosso mundo emocional e o nosso mundo mental, tá? E nós precisamos, então, aliar o nosso mundo mental ao nosso mundo emocional, para que a gente possa fazer o enfrentamento desses medos, dirimi-los, poder ter uma vida mais próspera. Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero falar. Então, como superar o medo da ansiedade? Porque eu escrevo aqui, obviamente, mais ou menos um roteiro do que eu vou falar, porque senão a gente vai ficar aqui perdido. Começa a se perder num outro assunto, né? Então, nós precisamos compreender as nossas capacidades que ainda não desenvolvemos. E para a gente compreender essas capacidades, imagina que cada um de nós tem um manual do proprietário. Eu sou a minha proprietária, né? Sabe o manual que você adquire quando compra um carro novo, um computador, ou seja lá o que for, e que muita gente tem preguiça de ler, né? Aí vai no adivinha para ver como que usa, né? E dá um problema, não sabe o que é o problema. Cadê o manual? Sei lá onde foi parar o manual. Então, todos nós temos um manual do autoconhecimento, tá? É o manual do autoconhecimento. E como que a gente faz para pegar esse manual, ler o manual, compreender? Primeiro você tem que saber qual o idioma do manual. É um idioma desconhecido, tá? Quem vai te ajudar a ler esse manual é um terapeuta, é um psicólogo, é alguém da área que já conhece bem o manual, tá? É como o manual do proprietário, às vezes você compra uma geringonça aí e não consegue, mesmo lendo o manual você não entende nada. Aí você precisa ir lá na loja, onde tem aquele carinha que já fez o curso lá para entender o manual, aí ele vai te explicar como é que funciona. Então, o manual do autoconhecimento, quem vai te ajudar é um terapeuta, é um psicólogo. E aí você começa a compreender a importância da literatura também, né? Então, por isso que eu estou dando a dica desse livro do Daniel Goleman, né, da inteligência emocional, e ter alguém que tenha mais experiência, que possa te ajudar a ler, interpretar esse manual. Aí você tem a parte teórica e você tem a parte prática, tá? Então você leu, você sabe a teoria, entendeu lá com o psicólogo, terapeuta, e aí você vai praticar esse manual, tá? Então é assim que você começa
a mudar a sua energia, mudar a sua vibração. Então, o medo é um empecilho, né, porque ele nos aprisiona, ele faz com que a gente evite situações que nos gerem vulnerabilidade. Aí você começa a evitar pessoas, evitar situações, vai gerando ansiedade, e isso acaba também trazendo transtornos psicológicos, né? O transtorno de pânico e tantos outros transtornos de ansiedade que se relacionam também com transtornos de depressão. Que o medo, quando ele não é estudado, quando você não usa o seu manual de autoconhecimento, você acaba ficando doente, você destrói relacionamentos, você tem uma vida disfuncional e você fica na energia do sofrimento. Gente, está caindo um temporal aqui agora. Já na floresta, os perigos que um animal precisa enfrentar e o medo do predador exigem respostas rápidas, que são dadas pelo cérebro límbico, tá? Por isso que nós temos o cérebro límbico. Só que para nós que estamos afastados da floresta, esse nosso cérebro límbico acaba sendo nutrido por outros medos, tá? Inclusive o medo da violência entre nós, né? Os seres humanos são violentos, tem o medo de ser assaltado, medo de sofrer uma violência. Então os nossos medos são diferentes dos medos dos animais, tá? Além dos medos que eles têm, nós temos mais medo do que eles, né? Só que o nosso medo se diferencia pelo nosso neocórtex, tá? Pela nossa forma de vida. E aí, por hoje, é isso que eu quero falar. Então vamos desenvolver as nossas capacidades, vamos sair da energia do medo, que é uma energia baixa, tá? Uma energia densa, e nos prende ao mundo da matéria terrena, do sofrimento e dessa vibração densa, e vamos passar para o mundo que a gente quer viver, que é o mundo da regeneração, da prosperidade, onde a gente vai trabalhar o nosso amor incondicional. Nós temos duas energias totalmente antagônicas, né? Medo e amor. O amor é o amor incondicional que eu falo, tá? Não é a paixão. A paixão, ela já é do lado do medo, tá? É mais animalizada, digamos assim. É o amor incondicional, que é o grande objetivo de cada um de nós, da evolução espiritual. Obrigada por estar comigo até agora, que bom que você ficou até o final. E se você ficou até o final, eu vou pedir para que você coloque aí no comentário a nossa senha, amor incondicional. Tá legal? Até a próxima. Namastê.